Bom dia, pessoal. Bom, a gente vai hoje dar sequência aí ao período da ditadura militar. A pretensão é de finalizar hoje aí esse assunto, esse tema, tá bom? Então, a gente viu até agora a, a, os primeiros presidentes dessa ditadura, né? Então, desde a chegada dos militares ao poder, com Castelo Branco em 64, até o endurecimento do regime, né, com o Costa e Silva e principalmente com o Médici, né? E agora, né, o Médici vai governar até 74, até 1974, né? E em 74 entra o Ernesto Geisel, né? O Geisel, e agora a gente vai ver os dois últimos presidentes, o Geisel e o Figueiredo, que são os presidentes da chamada abertura política, né? Então, quando os militares, aos poucos, vão deixando o poder. Porém, uma coisa que é bem importante destacar é que havia muita divisão entre os militares, então queriam, né, devolver o poder para os civis, né, por fim ao regime militar, e havia aqueles, a chamada linha dura, né, a qual pertencia o Costa e Silva e o Médici, né, que não queriam largar o osso, queriam se manter no poder, queriam continuar com o regime militar. Né. Como eu falei para vocês, os militares na, eles entraram no poder com um certo apoio popular, um apoio civil, tanto que nós chamamos hoje, né, de ditadura civil-militar, porque a gente reconhece o quanto houve a colaboração, participação e mesmo apoio de civis nesse governo, tá? Tanto para a chegada, né, dos militares ao poder, quanto para a manutenção deles. Né? E o que destaca, principalmente, o governo ali, o auge da ditadura, né, que podemos considerar ali a década de 70, o início da década de 70, o governo do Médici, seria, bom dia, Catherine, seria principalmente a questão do milagre econômico. Então, o milagre econômico fez o Brasil sair de 22ª economia do mundo, saltar para a 8ª economia do mundo. Oitavo ou nona. Então, isso é um avanço significativo. Porém, né, a grande questão é que esse avanço, né, ele não chegou para todos. Né, ele foi seletivo. Uma parcela da população foi beneficiada com isso. Né? Por isso que existem ainda hoje alguns saudosistas, né, do regime militar. Né? Algumas pessoas, de fato, foram beneficiadas. Algumas pessoas, de fato, né, conseguiram comprar sua casa própria, conseguiram comprar seu primeiro carro, né, na época da ditadura. Né? Porque, para alguns setores, de fato, houve um crescimento. Mas esse crescimento ele era muito instável, né? Até porque, né, já em 1973, com a primeira crise do petróleo, esse crescimento ele é abalado, né? E aí o Brasil volta a ter sérios problemas porque esse crescimento foi gerado a partir de empréstimos internacionais, a partir do endividamento muito grande, né? Que uma hora começa a cobrar o preço, né? E isso começa a ser sentido através de uma alta inflação, uma inflação que se torna descontrolada. Né? A gente vai ver aí índices chegando a 200%, né? Ou seja, quando a gente percebe a situação da economia brasileira na década de 70, final da década de 70, e a saída dos militares do poder foi estratégico, né? Antes que estourasse, que estoure na mão dos civis, né? Então eles começam um processo de devolução do poder aos civis. Rapidamente aqui o contexto histórico, aqui, o contexto do governo do Geisel, né, de 74 até 79. A gente vai ter no mundo, né, uma série de questões, por exemplo, a descolonização da África, né, ou seja, os países, os últimos colônias africanas começam a ser devolvidas, né, para o governo dos seus países, né, principalmente colônias espanholas, portuguesas. Né. Os portugueses foram os primeiros a chegar e colonizar a África e são os últimos a saírem. Né. Então estamos aqui no contexto ainda da Guerra Fria. Né. Portugal vivia uma ditadura ainda nos moldes fascistas. Né. Então veja, a Espanha já não era mais, a Alemanha e Itália também não, e a Portugal só vai sair, né, de um governo fascista, né, do Salazar, em 1974, com a chamada Revolução dos Cravos. Tá? Como eu falei para vocês, é um contexto de várias independências aqui na África, né, algumas até aqui na América, aqui o Suriname também consegue sua independência aqui nesse período. 75 é o ano da criação da Microsoft, tá? Empresa que ainda nesse contexto ainda muito tímida, né? Muito aos pouquinhos, vai chegando, né? A Apple também, já em 1976, no ano seguinte, né? Então a Apple nasce junto com uma figura muito importante, muito querida, muito famosa, eu, né? Começa também uma ditadura militar na Argentina, em 76. Em 77 também, a estreia de Star Wars, né? O primeiro filme da trilogia, que depois vai virar sexologia, sei lá, são 6, né? Criação do Mato Grosso do Sul também, Mato Grosso desmembra, né? E cria o Mato Grosso do Sul. Então é nesse cenário mundial aqui que nós vamos ter aí o governo do Geisel, né? É o período da crise do milagre econômico, por conta, né, de ser pós primeira crise do petróleo. Né? E aí se propõe, então, uma abertura lenta, gradual e segura. Né? Segura em relação a quê? Né? Segura em relação a não entregar o poder, né, aos partidos, às ideologias da esquerda. Né? Então ainda existe, ainda é muito forte essa ideia de combate ao comunismo.
Tá? Então, por isso, a ideia de uma abertura lenta, gradual e segura. Tá? Vai ser um processo de redemocratização, mas nos modelos militares. Tá? Ou seja, é um governo, tanto do Geisel quanto do Figueiredo, um governo cheio de contradições. Ao mesmo tempo que eles estão falando de abertura, ao mesmo tempo que eles estão falando de redemocratização, a gente vê ainda algumas ações extremamente violentas, extremamente características, né, de uma ditadura. Como que a gente percebe isso, né? Então nós vamos ter ali a manutenção do planejamento, né, de desenvolvimento econômico, o mesmo que havia lá no governo do Médici, né? O Plano Nacional de Desenvolvimento, ele é mantido, né? E também mantém a lógica, né? Esse plano de desenvolvimento vai ser baseado em empréstimos internacionais. Tá? Diante da crise, diante da inflação, né, gigantesca, a população começa agora, opa, não está funcionando esse governo, vamos voltar porque era antes. Tanto, isso fica evidente nas eleições, né, de 74, onde o MDB, que era o partido de oposição que tinha, né, era só a Arena e MDB, o MDB ganha uma série de votos, né, de uma maneira maciça, né, que evidencia o descontentamento da população com relação à política dos militares. Tá? Então, diante disso, né, o Geisel utiliza, né, dos dispositivos legais que ele tinha, como o AI-5, fecha esse Congresso, que tinha maioria de oposição, né, e lança uma série de medidas, né, para conseguir controlar o poder ainda nas mãos dos militares. São os famosos pacotes de abril, né, que é uma série de medidas, dentre elas a criação de senadores biônicos. Como muitos senadores que foram eleitos eram da oposição, o que o governo faz? Ele fala que 1/3 dos senadores vão ser escolhidos pelos militares, não vão ser votados. Né? Então, na época, né, começaram a usar o apelido, né, de que eram senadores biônicos, né, senadores criados para atender os interesses dos militares. Né? Esse nome biônico é por conta de um seriado que existia na série, na época. Esse seriado era O Homem de 6 bilhões de dólares, está aqui ó, a capa do filme. Né? Então, era uma pessoa que sofreu um acidente e que recebeu partes do corpo de robotizadas, né? Então, partes biônicas, e ele tinha então superpoderes. Né? É como as pessoas se referiam a esses senadores, que ganhavam superpoderes por conta, né, dessa proximidade, por serem nomeados pelos militares. Tá? Ao mesmo tempo, vai ser criada a Lei Falcão, né, que vai fazer o seguinte: ó, não tem mais debate, né, ninguém pode falar nada na campanha eleitoral. Só o nome, o número do candidato e o partido, mais nada. Né? Então, foi uma mordaça, né, que a ditadura colocou no processo eleitoral brasileiro. A repressão, ela continua, né? Embora todos aqueles grupos armados que se formaram lá na década de 60, principalmente ali entre 68 e 70, né? Grupos revolucionários, né? Tanto na área rural como nas áreas urbanas, eles foram desmantelados, né? A ditadura militar conseguiu eliminar esses grupos radicais, né? Que se opunham ao regime, e não era mais uma ameaça. Mas continuava aquele clima, né? De que estamos sendo espionados pelos comunistas, né, os comunistas estão tentando dominar o Brasil, etc. E havia ainda muita perseguição a quem falava mal do regime. Né? O caso mais emblemático aqui é do Vladimir Herzog, né, provavelmente vocês já ouviram falar, né, o Herzog, ele não era alguém que falava de política, ele falava de questões, as questões que ele levantava eram as questões da desigualdade social, né? O preço dos alimentos que estavam exorbitantes naquela época, enfim. O que acontece é que os militares chamam ele para prestar esclarecimentos, né, numa delegacia, e no dia seguinte ele aparece morto, né? E aí eles permitiram fotografar, isso aqui é uma foto dele na prisão, né? E os militares simularam como se ele mesmo tivesse se matado, né? Mas foi uma montagem muito mal feita, né? Todas as condições que a própria foto e situação da época mostram que não haveria como ele ter se matado daquela forma, né? E depois foi feito, né, corpo de delito e demonstrado que ele tinha vários hematomas, várias marcas de que ele passou por uma severa tortura, né? E foi morto. Então começa, e isso daí ganhou manchetes nacionais, internacionais, então começa a virar o jogo, e aí a opinião pública começa a se posicionar contra os militares. Setores da sociedade civil, que antes tinham apoiado o golpe, agora começam a refletir, começam a falar, a querer por fim aquele regime. Tá? A gente fala muito, né, que setores da sociedade civil se articulam contra. Que setores são esses? Né? Então, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Associação Brasileira de Imprensa, vários jornais, o Conselho Nacional dos Bispos do Brasil, Movimento Estudantil, enfim, vários setores organizados, tá, começam então a se posicionarem contra a ditadura, né? E aí começa a haver aí uma pressão maior no governo. Pressão que fica ainda maior com a reorganização, né, de greves, né, dos sindicatos. Em 1979, a gente vai ter a maior greve, né, articulada do ABC Paulista, né, liderada por esse cara aqui, né, famoso até hoje, né, que está aí nas pautas dos noticiários. Né? Então, é um movimento sindical diferente do que o Brasil tinha até então. Os sindicatos, se vocês lembrarem, eles foram meio que criados pelo Getúlio Vargas. Né? Então, tinha muito aquela característica de um sindicato pelego, que faz aquilo que o governo manda, aquilo que o governo quer. A partir daquilo, os sindicatos ganham uma certa autonomia, né, e começam a reivindicar, né, não apenas
questões salariais, né, mas começam a reivindicar direitos mais amplos aos trabalhadores. Tá? Essa pressão toda, né, faz com que o Geisel revogue o AI-5. Em 1978, então, nós temos o fim do AI-5, né, o fim de todo aquele autoritarismo, né, continuam os militares no poder, né, mas sem alguns dispositivos que eles tinham em mãos para pressionar e principalmente para evitar movimentações contrárias ao regime. A partir de 1979, então, um novo presidente assume, né, tem eleições, nem vou chamar de eleições, né, mas vai ter ali um processo de substituição na presidência, né, essas decisões ficavam a cargo de uma junta militar, então nem é correto falar que houve eleições, né, e assume o Figueiredo, né, que vai ser o último presidente aí da ditadura militar. Então, nesse período, a gente tem várias coisas acontecendo no Brasil, no mundo, né, que vale a pena pontuar aqui. Né, 79 assume o poder na Inglaterra Margaret Thatcher, né, a primeira mulher, primeira-ministra, né, que ganha um destaque internacional, ela vai permanecer no poder ali por praticamente 10 anos na Inglaterra, tem grande circulação, né, nos meios políticos internacionais, né, ela juntamente com Ronald Reagan nos Estados Unidos, que, se não me engano, é a partir de 1980 que o Reagan assume nos Estados Unidos, os dois vão comandar todo um processo, né, que mais para frente a gente vai chamar de neoliberalismo, né, ou seja, conforme a União Soviética vai enfraquecendo, vai caindo, né, os Estados Unidos e a Inglaterra assumem posturas políticas, né, chamadas neoliberais, né, privatização de certos setores como saúde, comunicação, segurança, né, e esse processo que começa para eles na década de 80, para nós vai chegar na década de 90. Tá? A Rede Globo, né, como vocês sabem, todas as emissoras de rádio e TV são concessões, então quem entregou a concessão da Rede Globo ao Roberto Marinho, a família Marinho, foram os militares, da mesma forma que em 81, né, o SBT é criado, né, em nível nacional, né, entregue ao Silvio Santos, né, então até hoje essa questão da imprensa é muito importante, né, porque os principais meios de comunicação, todos os meios de comunicação do Brasil se resume a 5 famílias, né, então todas as emissoras de rádio e TV do Brasil inteiro pertencem a apenas 5 famílias, né, isso é muito sintomático, né, faz parte daquela ideia, né, de uma abertura lenta, gradual, segura, né, porque a imprensa tem um papel preponderante nas decisões políticas, como a gente vai ver aí e está vendo até hoje. Né? Em 80 também é criado o PT, assim como outras siglas partidárias, daqui a pouco eu vou falar disso. Né? Tem início a guerra Irã-Iraque, né? Uma guerra em que os Estados Unidos vão armar o Iraque, né? Porque o Irã era uma ameaça, né, para os Estados Unidos. Aí depois a gente vai ver que o disco vai virar. Né? Aqui pertinho, né, a Argentina vai entrar em guerra contra a Inglaterra, a famosa Guerra das Malvinas, né, por umas ilhotinhas que tem aqui no Pacífico. A Argentina resolveu entrar em guerra contra a Inglaterra. Super inteligentes, os irmãos. Né? Surgimento de algumas bandas nacionais, né, que tem um apelo muito forte, né, nessa crítica à ditadura, né, considerando que a maioria dessas bandas elas nascem em Brasília, são bandas que surgem de filhos de generais, filhos de militares, filhos. Né? Então, se a gente pega ali, não coloquei aqui, mas tem lá o Paralamas do Sucesso, Herbert Viana, né, o vocalista, ele é filho de um general. Né? O Renato Russo era filho de um embaixador. Né? E assim por diante, todas essas bandas aí que surgem, né, fazendo uma crítica ao poder estabelecido naquele período. Grande destaque aqui no governo do Figueiredo, a lei da anistia de 1979. Tá? O que é anistia? É o perdão político. Né? Então, se dá o perdão político, as pessoas não vão mais presas, não vão ser julgadas por um determinado crime. Por um lado, beneficiou alguns políticos importantes, pensadores de esquerda, que começam a voltar para o Brasil, né? Artistas, intelectuais, políticos, né? Como Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, né? Artistas como Caetano Veloso, Chico Buarque, começam a retornar para o Brasil, né? Fazendo suas críticas, né, ao regime. Por outro lado, a lei da anistia, por isso essa charge aqui, essa anistia, ela se estendeu também aos militares que eram acusados de crimes de tortura, de assassinato. Então, ela serviu para que os opositores do regime, alguns desses pensadores, desses líderes, fossem anistiados, perdoados, mas também serviu muito mais para que eles conseguissem livrar a cara de militares que eram acusados de crimes durante o período da ditadura. Tá? Como eu falei para vocês, haviam grupos de militares, né, que não concordavam com essa abertura, não estavam satisfeitos com a abertura, com o processo de abertura, mesmo sendo lenta, gradual e segura. Né? Então, nós vamos ter uma série de atentados terroristas nesse período aqui, e esses atentados são feitos pelos próprios militares, né, por essas facções dentro, né, do Exército, da Aeronáutica, e que eles queriam fazer parecer com que fosse atentados comunistas, né, dos comunistas. E a maioria deles foi fracassada, como é o famoso caso aqui do atentado Rio Centro, né, que 2 militares, né, com essa ideologia, né, Rio Centro é uma espécie de um ginásio, né, onde tem vários espetáculos. Então, nesse dia, em 1972, tinha um espetáculo de reunião, milhares de pessoas lá, eles queriam explodir uma bomba
no estacionamento. Conseguiram, explodiu, só que no colo deles, né? A bomba explodiu antes deles vazarem, e aí um deles sobreviveu, se não me engano, está vivo até hoje, um velho caquético, né? O outro morreu estraçalhado na hora. Vocês podem ver ali, tem essa imagem. Tá? Surgem então novas legendas, né? Acaba aquele bipartidarismo, né? A Arena e MDB, a Arena vira o PDS, que depois vai desmembrar em PFL e PSDB, depois vai virar DEM, e por aí vai, né? E outras legendas como PTB, PDT e o próprio PT, que surgem aí nos anos 80. Outro fato que aconteceu aqui no governo Figueiredo, em 1983, talvez seja um dos mais emblemáticos que acontecem aí, desse período, mais cobrados, né, nas provas, é a campanha das diretas já. Né? Então, como eu falei, as eleições elas eram feitas de forma indireta. O Congresso se reunia e escolhia senadores, presidente e tudo mais. Então, a intenção era de que as eleições fossem diretas. O povo pudesse ir nas urnas e escolher o próximo presidente. Ela não passou, né? Vários deputados que seriam responsáveis por votar essa lei, né? Ela tinha que passar por mais de 2/3 dos deputados, mais de 100 deputados faltaram no dia dessa votação, né? E aí ela não passou, né? E as eleições, né, de 1984, né, elas foram indiretas, né? Concorrendo Paulo Maluf, né, pelo PDS, antiga Arena, e o Tancredo Neves pelo PMDB. Tá? Vai vencer o Tancredo Neves, mas também não vai levar, né? Ele vai morrer antes da posse, e quem assume o governo do Brasil é o José Sarney, um cara que foi sempre aliado dos militares, sempre foi da Arena. Né? Um ano antes da eleição, ele mudou para o PMDB, né, para ser indicado como vice-presidente, e foi quem acabou se tornando o presidente do Brasil, o presidente da reabertura. Tá? Para terminar aqui, gente, a herança da ditadura, né? Foi um período de industrialização? Foi. O Brasil teve um desenvolvimento industrial? Teve. Vieram muitas indústrias internacionais para cá. Né? Ao mesmo tempo, foi um período de grande endividamento. Né? O Brasil contraiu muitas dívidas. Né? Concentração de riqueza. Quem foi beneficiado com essa riqueza, né? com a industrialização, foi uma minoria da população. Né? Uma inflação gigantesca. Vocês podem ver aqui os índices de inflação aqui embaixo. Né? Foi um processo de favelização. Né? Esse empobrecimento da população faz com que as favelas, né, se ampliem. Um período de corrupção muito grande. Né? É um grande mito dizer que não havia corrupção no período militar, tanto que todas essas empreiteiras que vocês ouviram falar lá da Operação Lava Jato, todas elas começaram suas operações nessas construções aqui da época da ditadura militar. Então, só alguém muito inocente mesmo para achar que a corrupção começou só lá a partir de 2002. Né? Ela já vinha, né? Era algo que estava ali desde a origem, né, dessas grandes obras, né? E foi mantida, né, com a escolha de políticos que conseguiam encobrir isso tudo. Né? E um grande aumento da violência policial, que foi endossado pelos militares, né, numa desculpa, né, dessa de que estavam perseguindo terroristas, perseguindo espiões, né, comunistas, né, mas essa violência policial, a gente percebe, está aí até hoje. Né? Acho que todos vocês viram aí cenas da polícia militar batendo lá numa mulher, né, numa operação que deveria ser uma operação de fiscalização, de educação. Né? A mulher é espancada no meio da rua. Né? Isso é uma herança que vem da ditadura, que disse desde essa época aqui que a polícia tinha o direito de fazer isso com a população civil. Né? Então, e obviamente isso se agrava ainda mais com aqueles grupos minoritários, negros, né? Mulheres, pobres. Né? Então isso, e agora nos últimos anos a gente pode incluir ainda os homossexuais também. Né? Então essa violência, né, exacerbada, ela está impregnada, e ela é uma herança desse período em que havia essa tolerância. Né? Então só se fala que o período da ditadura era melhor, né, porque a imprensa era amordaçada. Né? Cenas como essas, né, de violência da polícia, por exemplo, não apareceriam. Seria proibido. Nem um jornal ia estampar isso, nem um programa de televisão iria mostrar isso. Né? Tudo era encoberto. Casos de corrupção eram encobertos. Né? Então, parecia que não tinha corrupção, parecia que não tinha violência, né? Mas era tudo muito escondido. Tá? Então, isso aí são algumas das características aí desse período ditatorial. Beleza, pessoal? Então, acho que é isso. Passei um pouquinho do nosso tempo, peço desculpas, mas precisava concluir aí esse assunto. Tá bom, gente?